Olá, bom dia a todos vocês, sejam bem-vindos a essa meditação. Hoje, nessa segunda-feira da primeira semana após a Epifania do Senhor, uma das solenidades máximas do tempo do Natal, que foi celebrada ontem. Nesta solenidade, a gente contempla o principal ali no legado, na vocação de nosso Senhor Jesus. Então, ainda recém-nascido, o Senhor recebe a visita dos três santos reis magos ou grandes sábios que visitam o Senhor Jesus trazendo presentes. Mas nesses presentes se contempla de maneira simbólica aquilo que Jesus traz, em sua vocação. O seu sacerdócio, por meio do presente ali, a mirra, que relembra, recorda o fato do incenso ser a oração que se dá a Deus para que o Senhor reconheça a nossa comunhão e expie os nossos pecados. Então, esse presente manifesta para nós, para todo mundo, que Jesus é o verdadeiro sacerdote, aquele que vem expiar o pecado e a morte de maneira definitiva. Também se oferece ouro para manifestar que Jesus é rei, que essa realeza é substancial e que todos nós estamos sobre o seu governo, sobre o seu cuidado, sobre a sua autoridade de mestre, de senhor, de pai. Portanto, isso também é uma coisa perene, verdadeira, substancial, que há de durar por todo o tempo. Também Jesus recebe a mirra, aquele perfume que serve para embalsamar os mortos, mas manifesta então que Jesus, por meio do seu sacrifício, da sua doação, iria chegar ao máximo do consumo do amor por nós homens para a nossa plena redenção, para nos conquistar a comunhão com Ele. Então, a gente tem aí a epifania, ou seja, a epifania é quando as realidades deste mundo se dobram, reconhecem em Jesus o pleno saber, o pleno amor, a plena vontade de Deus. Hoje, nós contemplamos na liturgia que esta luz chega para todos, por misericórdia, por graça de Deus, ela chega para todos. E diante dela é impossível permanecer do mesmo jeito. Então rezemos, pedindo ao Espírito Santo que nos conduza a celebrar o dia de hoje e a meditar sobre essa palavra de uma maneira terna, amorosa, decidida, resoluta. Que o Espírito Santo nos fortaleça em suas virtudes. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, aqui estamos na Tua presença e vos pedimos a graça de, conhecendo a vossa vontade, realizá-la com pleno entusiasmo. Muito obrigado por tudo que tens realizado, por ter renovado a nossa fé neste Natal e por distribuir ao coração dos homens as virtudes que lhes são necessárias. Te pedimos isso por intercessão da Virgem Maria Santíssima e de São José. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Então, vamos meditar na palavra de hoje, que está narrada para nós em Mateus 4, versículos 12, 17 e de 23 a 25, que diz assim: Naquele tempo, ao saber que João tinha sido preso, Jesus voltou para a Galiléia, deixou Nazaré e foi morar em Cafarnaum, que ficava às margens do mar da Galiléia, no território de Zabulon e Neftali, para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías: terra de Zabulon, terra de Naftali, caminho do mar, região do outro lado do rio, Jordão, Galiléia dos pagãos. O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e para os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Daí em diante Jesus começou a pregar, dizendo: Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Jesus andava por toda a Galiléia, ensinando em suas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando todo tipo de doença e enfermidade do povo. E a sua fama espalhou-se por toda a Síria. Levavam-lhe todas os doentes que sofriam diversas enfermidades e tormentos, endemoniados, epiléticos e paralíticos, e Jesus os curava. Numerosas multidões o seguiam, vindas da Galiléia, da Decápole, de Jerusalém, da Judéia e da região além do Jordão. Meus irmãos, então, aqui a gente contempla exatamente o que ontem,
deu para nós a saber. Então, ontem foi um dia da gente meditar sobre essa questão tão bela e profunda do fato de Jesus ser nosso Rei, nosso Mestre, nosso Senhor, dele dirigir e governar a nossa vida nas virtudes que hão de nos levar para a verdade, de nos levar para a correção que Deus tem a realizar em nossas vidas, né? E diante disso, diante dessa palavra encarnada no ventre da Virgem Maria, o homem então precisa reconhecer ali a plena sabedoria, a plena maestria, a capacidade plena para a governância, para distribuir-nos aquilo que nós não temos, mas que provém do céu, que chega ao nosso coração e passa então a nos ocupar, a nos curar, nos libertar, nos fazer ver e dessa maneira caminhar na justiça. Além disso, Jesus manifesta também seu sacerdócio, né? Então, o que é o sacerdote? Além daquele que manifesta a verdade, a profecia e vai corrigindo os corações, vai encaminhando-nos para a verdade. Ele é aquele que oferece a Deus o sacrifício de si mesmo. Então, por isso ele recebe o incenso, né, dos santos reis magos. E aquele incenso simboliza uma oração que se faz a Deus para manifestar, olha, quem está a pedir agora é Cristo, é o Senhor, né? É o vosso Filho, é Jesus. Ele quem pede por nós, quem intercede por nós, ele é o sacerdote, né? Então, a humanidade teve vários sacerdotes até aqui, até Jesus. Mas a partir desse momento da epifania do Senhor, né? O sacerdote é o Cristo. Por isso ele já chega sendo incensado. E seria ele, então, a exalar esse perfume odorífero verdadeiramente de Cristo para o Pai, dando-nos então a eficácia de um sacerdócio pleno, né? Então, se Deus gostou da oferta de Abel, se Deus aprovou a oferta de Melquisedeque, então de Jesus ainda mais, né? Além disso, a mirra, que prepara o Senhor para o sacrifício de si mesmo. Então, aquele corpo encarnado no ventre da Virgem Maria, tão querido, tão protegido, tão guarnecido de amor, de ternura, né, guardado pela virtude dos santos pais, a Virgem Maria e São José, também conheceria as alguras deste mundo, porque ao entrar em contato com as mazelas nossas, né, provocadas pelo pecado, Jesus iria ser negado, humilhado, ultrajado, ferido, né? Todas essas coisas realmente aconteceram. Então já se oferece ali a mirra para reconhecer que, apesar de estar, né, no nosso meio para nos curar, ele também sofreria de livre e espontânea vontade essas feridas, essas marcas, e até as apontaria depois para o Pai para dizer a ele: veja, eu sou glorificado neles, né? Com orgulho mostrando a nós, sou eu mesmo, tocai, né, as feridas que transpassaram o meu coração, sou eu mesmo, sou Cristo. Então, vejam, hoje Jesus realiza isso, né? Nessa passagem belíssima que nós acabamos de acompanhar de Mateus, a gente vê que Jesus passou por tantos lugares e aonde a vontade de Deus desejava que ele fosse manifesto, aconteceu, para que todo esse legado fosse perpetuado. E hoje nós estivéssemos aqui falando sobre isso, né? Então Jesus eternizou esse seu sacerdócio, esse seu amor, por meio da Sagrada Escritura, da tradição que é passada para nós, né? Então não se esqueçam, tudo isso aqui que São Mateus testemunha para nós durante muito tempo, né? Afetou radicalmente, né? Definitivamente a vida de muitos homens e mulheres que foram santificados pelo tocar de Jesus. Então Jesus pregou, curou, libertou, né? E é isso mesmo que faz um sacerdote, um rei, um governante. É isso mesmo que faz aquele que se sacrifica por nós. Então Jesus aqui faz uma trajetória, né? Deixou Nazaré, foi para Cafarnaum, depois para o território de Zebulon e Neftali, que era uma transição ali para o mar, conforme era predito pelo profeta Isaías, né? Então, veja, Jesus vai cumprindo, cumprindo. E aí a grande frase, né? O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz, e os que viviam na região escura da morte brilhou uma luz. Então, a quem que brilha essa luz, essa verdade?
A quem que se faz esse resgate? A todos nós que caímos por causa do pecado, que estamos perdidos, né, em nossas paixões desordenadas. É a nós que essa luz vem. E aí se diz, né, o que hoje o mundo pode oferecer como epifania para Jesus, para que Jesus realize exatamente o que ele realizou aqui: andar por nosso coração, ensinar nas sinagogas, pregar o evangelho do reino e curar todo tipo de doença e enfermidade. Então, ontem, na Epifania, se viu que os reis magos, os grandes sábios, né, esses santos homens, deram a Jesus o máximo que tinham, né? Todo o ouro, todo o incenso, toda a mirra. Dobraram-se diante de Jesus. E eles, né, sábios como eram, guiados pela estrela, como o Santo Agostinho fala, talvez essa estrela fosse algo que tivesse inteligência e vontade conduzidas por Deus, por isso poderia ser um anjo, né, no céu, mas de alguma forma esses homens foram tocados, adoraram Jesus, né, se prostraram diante do Senhor e tudo aquilo que eles tinham acumulado de sabedoria, de governância, de sacrifício de si mesmos, se dobra diante de Jesus, porque ali se percebe que o próprio Deus, o próprio Senhor, aquele que realizou todas as coisas por nós, criou tudo, o mais sábio, o pleno amor, ele se fez um menino, ele se fez homem, ele nasceu na nossa condição, para nessa condição nos redimir. Isso é muito grande, isso é muito elevado, e eles adoraram a isso, né? A partir daí, meu filho, qualquer coisa que viesse a acontecer com eles, se eles fossem perseguidos, mortos, torturados, decapitados, o que acontecesse, eles estavam prontos, de coração pronto. E hoje se pergunta, né? O que nós temos a oferecer a Deus para manifestar esta epifania, esta manifestação plena da graça de Deus? O que nós temos? E eu fui parar para perceber, né? Nem todo o ouro do mundo reunido, né, estaria à altura do que Jesus realizou por nós. Nem toda a sabedoria reunida do mundo, né, no pensar dos grandes sábios que tivemos, estaria à altura da sabedoria de Jesus. E nenhum sacrifício humano feito por corações elevadíssimos, por mártires e assim vai, estaria à altura do martírio do Senhor, porque ele é perfeito, ele é pleno, né? Ele não tem culpa alguma, ele é realmente inocente e ainda assim sacrificou-se por nós homens. Então, nada neste mundo está à altura de Jesus. E aí eu comecei a perceber, rapaz, se nada estaria à altura, e o sacerdócio e a oração, ela procura, né, dar a Jesus o que ele merece, dar a Jesus o que lhe é digno de ser dado. Eu pensei, quem faz isso hoje? E meus irmãos, não tem então como não perceber que hoje quem faz isso, e só quem faz isso, é a Igreja Católica Apostólica Romana. Só ela dá a Jesus o que ele merece. Por quê? Porque a Igreja Católica dá, além da palavra, além do seu sacerdócio, dá o seu corpo e o seu sangue. A Igreja, por meio dos sacramentos, guarda essa perfeição, fundada nela mesma pelo próprio Cristo. Então é por isso que hoje a Epifania, né, antes realizada ali pelos grandes reis magos, hoje essa Epifania é realizada na Santa Igreja, por meio do sacerdócio, mantido na Igreja por meio de Cristo, fundado na Igreja por meio de Cristo, sendo o primeiro sacerdote Pedro. Também por meio da Eucaristia, né, que nos dá o corpo e o sangue de Jesus, e oferta esse corpo e esse sangue ao Pai para a redenção dos pecados. Nenhuma outra igreja, nenhuma outra organização que os homens realizem promovem a paz verdadeiramente, libertam as pessoas das enfermidades e levam a verdade aos corações. A igreja verdadeira é esta, fundada por Cristo, alimentada por seu Espírito e que está diante de uma fidelidade prometida pelo próprio Senhor.
As forças do inferno jamais prevalecerão contra ela. E é isso que mais me deixou agora boquiaberto, porque, de fato, por mais que eu me esforce bastante para dar a Jesus toda a razão de minha vida, ainda que eu desse a minha vida inteira, né? Ainda que eu desse todo o meu coração, ainda assim seria um coração de um homem que tem corrupções, que tem pecados, que é impuro. Eu só agradaria a Deus se eu desse Jesus. Só agrado a Deus se eu oferecer para Deus Jesus, que é Deus. Se eu ofereço Deus para Deus. E o único lugar onde eu tenho Deus para oferecer, de maneira concreta, real, substancial, é a Igreja Católica. Que graça, né, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. Então, meus irmãos, isso é dado a nós, né? Essa alegria de assim o realizar. Diante dessa realidade, neste novo ano, não esqueça do seu propósito. Confessar os seus pecados, voltar à Santa Igreja, viver assiduamente os sacramentos, rezar bastante. Quanto maiores forem as provações, maior deve ser seu espírito de oração. E renovar todos os dias esse propósito durante esse ano. Faça isso, façamos juntos. Deus abençoe você. Tenha um santo dia.